Deus querido, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã quero falar um pouquinho aqui sobre Juízes capítulo 6. Talvez eu vou comentar alguns 2 ou 3 comentários aqui nesse capítulo, mas eu quero fazer um comentário sobre o versículo 1 que diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Então, o comentário que eu queria comentar baseado nesse versículo. Então, estarei lendo aqui o comentário que estarei falando agora. Os filhos de Israel fizeram o mal. Mais uma vez, o povo de Deus se desviou-se para uma religião sincretista dos cananeus. Daí, durante 7 anos, Deus permitiu que os medianitas, junto pelos amalequitas e outros povos do Oriente, invadisse e oprimisse Israel. Israel foram obrigados a se esconder em caverna e ocultar suas produções agrícolas por causa da pilagem dos inimigos. Somente clamaram a Deus quando a situação se tornou insuportável. O comentário desta manhã é que Deus, Ele é um Deus que Ele é muito misericordioso, a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz também que Deus, por ser misericordioso, Ele é um Deus de justiça. E quando Deus tira o povo do Egito, o povo era escravo do rei Faraó. E Deus tira o povo do Egito e Deus diz para o povo que eles não adorassem o outro Deus, além do Deus de Israel, que é o Senhor. Mas a Bíblia conta que Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. Israel desviou da verdade. Israel abandonou o Senhor e Israel entrou pelo caminho da religiosidade. E Deus não aceita que o seu povo seja um povo religioso. Deus quer que o seu povo seja um povo de fé e que vive para Deus, tanto no passado como no presente, tanto na primeira aliança como na segunda aliança. Porque isso daqui nos levará também a entender a mesma coisa dos dias de hoje, chamado os dias da dispensação da graça, a qual Jesus está esperando que o povo tome a decisão para vir para Ele. E Jesus não aceita que o seu povo hoje seja religioso simplesmente, mas que seja convertido, não à religião, mas a Cristo. E por isso, nós vemos aqui, a Bíblia diz que quando os filhos de Israel se desviaram da verdade, que é a mesma coisa de hoje as pessoas, eles estão desviando de Jesus, que é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eles ouvem uma palavra que vem de encontro àquilo que eles estão praticando contra a realidade bíblica, ele diz que está sendo duro. Por quê? Eles não estão baseando no que a Bíblia ensina. É o que aconteceu com Israel aqui. Israel, Deus falou para eles não ir após outros deuses, e eles foram. E Deus então, eu não posso demorar, Deus disse: então agora eu entrego vocês na mão dos seus inimigos. E a Bíblia diz que Deus entregou eles na mão dos inimigos por 7 anos. E a Bíblia diz que Israel plantava, quando estava perto da colheita, todo esse povo aqui, os medianitas, os amalequitas, os do Oriente, levantava e vinha contra Israel. E tudo aquilo que Israel tinha, eles levavam embora, plantação, animal, tudo. E a Bíblia diz aqui que Israel foi ficando pobre Jó. Ou seja, Israel não tinha mais nada. Por quê? Porque ele plantava e os inimigos vinham e colhiam. E ele ficava sem nada. E aí a Bíblia diz que ele foi ficando pobre. Foi ficando pobre. E a Bíblia diz que eles foram tão pobres que eles teve que se esconder desse povo. Fizeram caverna e se escondeu nas cavernas
porque eles estavam sendo massacrados pelo inimigo. Deus que permitiu que o inimigo o massacrasse, por quê? Porque eles desviaram de Deus. E aí então Deus coloca o inimigo para assolar eles. Esses três nações aqui assolaram Israel com uma vara, com um chicote. E Deus permitiu, foi Deus que permitiu. Está escrito aqui, ó, a Bíblia está falando, foi Deus que permitiu. O Senhor permitiu que os inimigos o assolassem e tirassem tudo que eles tinham. E a Bíblia disse aqui que eles ficaram tão pobres que se esconderam. E tudo que eles tinham, os inimigos levavam, tomavam posse. E a Bíblia diz que quando ele chegou no pó, no zero, aí eles então clamaram ao Senhor. Eles só clamaram ao Senhor depois que ele estava no pó, no zero, não tinha mais nada. Por quê? Porque ele era infiel a Deus, abandonou o Senhor e foi após uma religião. Não é assim no nosso dia? As pessoas, você vai falar do amor de Deus para elas, mas eu tenho a minha religião. Eu não preciso de Jesus, eu já tenho a minha religião. Ou senão outros que diz que tem Jesus, mas diz, eu não preciso obedecer isso aqui. Eu acho que eu penso assim, eu faço assim, e então para mim aqui está bom. É um desviado da verdade. Deus não está perguntando para você o que você acha. Deus não está perguntando para mim o que eu acho. Deus determinou a sua palavra para mim obedecer. Isto é, ou eu obedeço, ou então eu sou lançado fora. Ou eu obedeço, ou Deus coloca os inimigos para me assolar. É assim que funciona. E não adianta querer colocar peneirinha para tampar o sol, porque peneira não tampa o sol não. É isso mesmo que você está ouvindo. Por quê? Porque nos nossos dias as coisas estão ficando cada dia mais pior, mais difícil, e o povo está andando como o quê? Desviando da verdade. E quando você fala a verdade, eles não aceitam. É o que aconteceu aqui com Israel. Israel desviou da presença de Deus, foi após uma religião pagã, a qual Deus disse que não era para ir. Então, como eles fizeram isso, Deus entregou eles na mão dos inimigos. E o filho de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor. E o povo dessa geração está fazendo o que é mal diante do Senhor. E o Senhor vai entregar na mão do inimigo. Vai. Deus permite? Claro que permite. Deus permite, porque Ele é o dono de tudo, é o dono da vida, e Ele não aceita pessoas falsas, pessoas que falam no seu nome e estão indo após outros deuses. É isso que acontece nos nossos dias. Ah, mas por que aquele camarada faz assim, faz assado, faz assim? É porque ele é um falso profeta, é porque ele é desviado da verdade. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia quem diz. Você entendeu? A Bíblia é quem diz que eles são desviados, que eles são falsos profetas. Mas quem falou isso não foi simplesmente o apóstolo que falou isso. Quem falou isso foi o próprio Jesus, o Salvador do mundo, que diz que eles são falsos profetas, e que abandonam a verdade e vai para a mentira. Entenderam? Então, o que Deus faz simplesmente é que o inimigo pune, porque eles abandonam a Deus, que é tudo, e faz tudo pelo homem, e eles não querem Deus. Então, é a razão de que muitos caem na mão do inimigo, porque são desobedientes. E aqui, a Bíblia diz, deixa eu ler aqui para vocês aqui, um versículo para terminar aqui, ó. Então vós hão de entregar para ser atormentado e matação, e serei odiado de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Está acontecendo ou não está? Tá. Agora aqui, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está vendo aqui? E porque os homens que dizes que é líder, eles são falsos profetas, disse Jesus, que eles vinham para enganar muita gente. Está vendo? Tô vendo que não sou eu que estou falando, é a Bíblia, eu provo que Jesus falou. Foi Jesus que falou, Jesus que falou. E Jesus disse, ó, e surgirão muitos falsos profetas
e enganarão a muito. Não é isso que está acontecendo no nosso dia? Olha o engano que tem no nosso dia. Quantos falsos profetas que dizem que é líder, mas ele é mentiroso, porque não está baseado na Bíblia. Por quê? Porque ele abandonou a verdade. Ele não está vivendo a verdade. Jesus está falando aqui, ó, e Jesus disse que quando multiplicar a iniquidade, o amor de muitos criará. Ou seja, os falsos profetas aparecerão, e depois que a iniquidade aumentou, quando Jesus disse, pois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos criará, Jesus quis dizer também assim, quando as nações, os povos aumentarem na terra, o pecado crescerá junto. E por causa do pecado que cresce junto com a nação, os homens esquecerão de Deus. É isso que Jesus quer dizer. Então, os falsos profetas já estão levantados e eles estão fazendo aquilo que a Bíblia diz. Jesus diz que muitos falsos profetas, eles iam vir e enganar muito. Centenas de pessoas são enganadas pelos falsos profetas. Mas está escrito na Bíblia, é que o povo não entende a Bíblia, é que o povo não lê Bíblia, não entende. E nem aceita quando alguém que entende fala. Por isso sofre. Por isso cai na mão do inimigo. Certo? É o que Deus deixou escrito aqui. Então nós estamos vendo aí, ó, que o povo de Deus desviou da verdade, foi para uma religião. Deus usou 3 nações como um chicote para punir eles. E nós estamos vendo nos nossos dias também as pessoas sendo chicoteadas porque abandonaram a verdade. Hoje não pode falar mais o que está escrito na Bíblia. Se falar, não pode falar mais do que está escrito na Bíblia. Para que está escrito aqui? O que está escrito aqui é para falar. Gosta quem gostar, não gosta quem não gostou, mas o que está na Bíblia tem que falar. Eu, por exemplo, se tenho a oportunidade de falar, eu falo o que está aqui. Não tenho medo de ninguém. Porque eu estou falando não pessoalmente, eu estou falando biblicamente. É a palavra. É a palavra que está falando, não sou eu. Jesus que falou que esses falsos profetas levantariam no fim dos tempos. É o que nós estamos vendo. E aí ninguém mais quer saber da verdade. São poucos, são remanescentes que estão ainda esforçando para ver a verdade, porque a maioria já não quer mais. A verdade é essa. Fica aí a palavra. Eu sei que nem todas as pessoas gostam de ouvir uma palavra assim. Nos nossos dias as pessoas não amam mais a palavra de Deus, não gostam de ouvir a verdade, mas Jesus diz que Ele é a verdade. Então, se Ele é a verdade tem que ser falada. E a Bíblia diz, fale e não te cale. Eis aqui para falar a verdade. Tá certo? Meu abraço, até o próximo vídeo.